Olá pessoal, tudo bem com vocês? Olha eu aqui de novo, né? E quando eu pergunto tudo bem com vocês, é porque logicamente que a gente quer que esteja tudo bem com vocês. Mas como o meu conteúdo aqui, tá, é direcionado a trabalhos espirituais e de linha amorosa, tá, pessoal? Vamos falar hoje sobre a parte 2 do último vídeo que se chama, tá? Ó, a mãe tá aqui, ó, vendo, tá? O vídeo que foi feito. Seria bate-papo explicando sobre trabalhos de adoçamento, atração, dominação e amarração amorosa. Parte 2. Isso mesmo. Esse é o segundo vídeo, tá? Onde eu explico as junções. Porque quem não assistiu o primeiro vídeo lá, vai lá e assista o bate-papo, tá? Com vocês sobre os processos de adoçamento, dominações, atrações, tá? E amarração amorosa. Eu procuro muitas vezes falar ali no sentido, mas o correto seria o quê? Para que vocês entendam. Adoçamento, tá? Atração, dominação, né? E aí, a amarração amorosa. Vamos virar, então, quer dizer que adoçamento, que é o primeiro trabalho espiritual, muitas vezes feito em casos simples, tá? Atrações, em casos que se esfriaram e estão com a pessoa amada, tá? Dominações, em casos em que a gente tem que mexer muito com o mental da pessoa. Não que a amarração não mexa e os outros trabalhos também não mexam. Lógico, quem sabe fazer os trabalhos de feitiços e bruxarias sabe que as dominações tem que se dominar os pensamentos, virando ou não a favor de vocês, tá? E a top das top, que a mamãe aqui gosta de falar, que é as amarrações amorosas, que todo mundo mete pau, tá? Mas a amarração amorosa está acima de tudo. E para chegar a um bom trabalho, que dá um diferencial, que dá, vamos dizer assim, um resultado, gente, temos que fazer uma consulta espiritual, temos que abrir ali as energias vibratórias de vocês, de vibração realmente que vocês têm, com trabalhos do passado, com trabalhos do presente, ou com nenhum trabalho, ou recentemente afastado da pessoa amada, para que vocês saibam muito bem qual o tipo de trabalho espiritual é enviado, tá? Para que realmente tenha a volta do ser amado para a vida de vocês. Lógico que esse vídeo em si, que é o segundo vídeo, falando sobre as energias enviadas, né, dos trabalhos espirituais, é para aquelas pessoas que já seguem, já vê, né, os vídeos meus. E para quem não assistiu o primeiro vídeo, vai lá, assiste, estão nas plataformas os vídeos, tá? Muitas vezes de maneira um pouco diferente do que a gente faz ali, mas é um bate-papo, tá? Sobre os processos de trabalhos espirituais. Como eu falei, tá? O que começa e o que na realidade ali está acima de todos, para que vocês entendam. Então, quando vocês fizerem um processo de trabalho espiritual, conforme o caso, tá, de trabalho espiritual, e conforme o seu caso, você tem que fazer uma consulta espiritual. Eu, Mãe Beatriz, jogo búzios e cartas junto. Foi dessa forma que eu aprendi. Primeiramente, eu jogava pedras, runas, e aí, no caso, foi pedido pedras naturais, aí eu preparei todo o meu oráculo, como foi pedido a mim, aí depois foi vindo as explicações, tá? A guardiã da casa foi me ensinando como que era, é tudo consagrado, conjurado, a mãe é raiz, tá? A mãe não é humano que ensinou, não, gente. E se tem pessoas que falam que me ensinaram, pessoas que na realidade estão querendo persuadir vocês, porque a mãe vem de um processo em que a guardiã, nome de vida, história de vida, ensinamento e exigências eles dão para nós quando eles têm uma missão para se cumprir e cobra-se do médium. A Mãe Beatriz é bem cobrada aqui da espiritualidade. Ai da Mãe Beatriz fazer algo aí que não entra no contexto do que eles estão fazendo. Tá? Por isso que muitas vezes as pessoas acham até uma certa, eles chamam de arrogância da Mãe Beatriz falar que se esse processo, muitas consultas, se esse processo de trabalho espiritual que está sendo feito comigo, que a espiritualidade muitas vezes dá a possibilidade a você, é fazendo os degraus, é passando um passo de cada vez, mas para isso você tem que ver, ouvir,
tá? Você tem que interagir em energias e você tem que saber ali como lidar com as energias realmente que estão trabalhando no processo de trabalho espiritual para que vocês obtenham um resultado. E o que eu vejo por aí são pessoas que na realidade o humano, né, ensinou tudo. Então, quer dizer, sabe-se muitas vezes chamar, clamar ao espiritual, mas não vai direto à fonte, que é o que? A gente saber o que eles realmente necessitam para estar fazendo e trabalhando pela nossa causa, tá? Então, por isso que a mãe dá esses detalhes de como dar os resultados e como os processos de trabalhos espirituais, e não foi só para mim, não foi só para mim. Muitas pessoas têm, né, essa, vamos dizer assim, o ensinamento dado pelas entidades por pessoas que ensinaram, porque existe, lá no passado existiu várias pessoas, só que hoje a espiritualidade, elas estão mais, vamos dizer assim, dentro das energias, escolhendo mais a dedo os médiuns, mas muitos são persuasivos, muitos não entram com a transparência do que é a espiritualidade, então a mãe entrega de acordo com o que a espiritualidade pede, e como eu fui ensinada. Então aqui, a espiritualidade me pede de uma maneira, é daquela forma que eu vou agir e interagir com vocês e vou fazer. Então eu sou bem transparente, eu jogo búzios e cartas. Se o outro só joga cartas, perfeito para ele lidar com as fofocas do dia a dia, tá? Agora eu só posso jogar búzios e cartas juntos, porque é dessa forma, é as energias maiores me respondendo, assim como as energias menores, tá? Em resposta do dia a dia, porque as pessoas elas querem na realidade saber sobre o processo, as energias, como estão, o que esperar. Lógico, lembrando que tem que ouvir de uma pessoa que vai saber o que vai dizer para vocês ali, que não entra, porque se você está separado do seu amor, falar que a pessoa está apaixonada por você, se estiver apaixonada está do teu lado. Então vamos parar por aí. Vocês são enganados porque vocês querem. Isso mesmo. E a magia em si enfatiza sentimentos. Vocês têm que estar de frente a um magista, oraculista, pai ou mãe no céu. Não. Magista, oraculista, vamos deixar de lado, tá? Na realidade, vocês têm que estar de frente a um mestre, a um babá, um yalorixá, que vai falar o que está vendo, porque senão a gente é, cobrado pelo plano espiritual realmente, tá? Se a gente não trata as energias ali por algum processo que a gente fez de errado. Isso mesmo, porque a gente é cobrado. Isso mesmo. Tá? Então, temos que falar ali, ser transparente, passar tudo que você necessita e da forma que você pergunta. Então, muitos são enganados porque nem perguntam, nem pergunta. Porque o outro se denomina, porque tem um monte de seguidor ali, acaba-se que faz um trabalho espiritual. Outras vezes, a pessoa nem conhece, faz um trabalho espiritual, o trabalho espiritual já não está mais ativo, né? Muito tempo, perdeu a oportunidade porque foi a princípio e ficou, né, muitas vezes esperando as energias e não lutou por aquilo que deseja de saber o que estava acontecendo com a pessoa em questão e saber toda a verdade. Mas em princípio, tá? Voltar com um ser amado para a vida de vocês ou estar com uma pessoa que você ame, tá? São mestres, yalorixá, babalorixá, que vai jogar sobre o seu campo vibracional, vai ver a vibração de vocês dois juntos ali, o que dá, para daí estar trabalhando com o processo de trabalhos espirituais ou não, tá? O que é necessário ou não para você obter aquilo que você veio buscar. Então, dentro desse bate-papo meu, hoje, no segundo vídeo do primeiro que eu fiz sobre os processos, eu vou falar para que vocês entendam um pouco mais, tá? Do que é a magia. Então, mais ou menos vocês já pegaram. Lógico que não vieram perguntas para mim poder fazer, assim, vídeos ainda melhores, tá? Sobre perguntas em cima de cada vídeo. Mas quando começar a vir, vocês vão ver que a Mãe Beatriz vai dar resposta para vocês e mediante aquilo, tá? Tirando e sanando as dúvidas de vocês. Então, eu tenho que, na realidade, explicar sobre cada processo de trabalho espiritual, como surgem os processos de trabalho espiritual, dentro do oráculo de onde a gente joga, por cada caso em si. Então, é bate-papo para estar falando com vocês, pode ter certeza. E eu fiquei lá no outro vídeo falando sobre a queridinha da mamãe, que eu amo fazer, isso mesmo, é um trabalho de amarração amorosa mais lindíssimo que o outro. Se eu for falar os detalhes, gente, olha que a Mãe Beatriz, na realidade, ela tem muitas vezes respostas, né? Esses dias eu fiz
um trabalho espiritual para uma pessoa e a pessoa em si já quis fazer o banho, né, que a gente envia, que é do processo de trabalho espiritual, porque viram. Então a pessoa tem muita confiança naquilo que vê, que ouve e quer fazer. Aí a pessoa me falou que tem locais aqui, né, que compra-se as rosas naturais. Eu fiquei assim, ó, meu pai, né, os valores, né, das rosas naturais. Então quando a gente vê um processo de trabalho espiritual, entendam, tá? Todo o processo de trabalho espiritual vai rosas quando vai e ser entregues para Pombogira, porque a rosa, ela também pressupõe atração, porque a rosa te atrai. Conforme a cor da rosa é o que a gente quer trabalhar em energia. Tem gente que trabalha com incensos, tem gente que trabalha com cigarro, tem gente que trabalha com tudo isso, tá? Que é para ser dado em energia, mas de princípio tem que existir algo de belo, com vida e que tem uma durabilidade ali para mostrar, tá? A sintonia do que é a atração e o cheiro das rosas em si. E gente, muitas vezes com muito brilho, muito amor, muito carinho, que a gente deixa tudo muito bonito, que a espiritualidade aceita, porque vê a nossa dedicação, vê o nosso tempo, tá? Vê o que a gente realmente oferta a eles, que é de agrado aos olhos de vocês, aos olhos nossos e aos olhos da espiritualidade. Isso mesmo, tá? Aí surge os processos de trabalhos espirituais. Então, falando da queridinha da mamãe aqui, que é o processo de amarração amorosa. Isso mesmo. Isso mesmo. Depois que eu aprendi o que é a amarração amorosa, como tem que ser feita, e que só aquele que tem axé de realmente se manter dentro de um relacionamento, que sabe se prender, amarrar e trazer, hello! A mãe Beatriz começou a falar muito, porque foi a guardiã, foi ela quem repassou. Em outras vidas ela trabalhou, tá? Nessas bruxarias e aprendeu muito sobre os feitiços e bruxarias, isso mesmo, tá? Onde teve que utilizar em vida para poder ter ali um retorno maior quando estava encarnada. Então, quer dizer, eu aprendi, eu falo que é uma das melhores, né? Porque me ensinou todo o axé, também trabalhou desde mais jovem que eu era, para poder estar, né, agora nesse momento, de uns anos para cá, realmente me repassando tudo que é de bom e de melhor que a espiritualidade pode, né, estar repassando às outras pessoas, para que utilize da magia a favor, sem ficar com danos, tá? Porque o que mais as pessoas sabem é utilizar o processo em si da negatividade sobre um processo de trabalho espiritual de amarração amorosa. E nós não vivemos de negatividade, nós vivemos dos dois, o positivo e o negativo. Quem não é no começo do dia uma pessoa e no final do dia outra pessoa? Dificilmente uma pessoa vai acordar e viver sorrindo o dia inteiro, né? Dificilmente. Mas tem ao longo do dia o cansaço, né? A matéria em si, que passa por situações, ouve coisas que muitas vezes não gostaria de ouvir, ou coisas que gostariam de ouvir e vice-versa, né? E aí começa-se o dia de uma forma e termina-se de outra forma. E nisso são as energias enviadas também. E por isso que eu falo muito sobre o processo de amarração amorosa, até que vocês entendam. E eu não edifico, vamos dizer assim, e nem fantasio nada da amarração para vocês, tá? E nem generalizo como se todas fossem assim, porque não são, não são. Se não tem várias pessoas como a mãe Beatriz, vamos dizer assim, que sabe se o que é se manter, né, dentro de um relacionamento, é se manter dentro de uma profissão, é se manter dentro de algo em si que você é inserido e que você tem que ter entendimento que vai ter dias bons e dias ruins, e que muitas vezes vai ter mais dias ruins do que bons, e que você vai levar ao pé da letra isso para transformar todos os dias ruins, que os bons ultrapassem esses dias. Então é nisso que entra o contexto da amarração amorosa, gente. Todo trabalho espiritual é passado por búzios e cartas, onde eu já expliquei o porquê de eu estar jogando búzios e cartas, porque eu fui ensinada dessa maneira para as energias, e é dessa forma. Tá? Se eu tiver um filho ali que eu vou estar ensinando sobre ele trabalhar como a mãe Beatriz trabalha, é dessa forma. É tudo registrado que eu faço, é tudo registrado assim como eu tenho a minha ficha aqui
dos atendimentos, eu também explico sobre cada situação em que eu fui ensinada pela espiritualidade para mim poder estar fazendo esses processos de trabalhos espirituais. Mas vamos ao vídeo, que eu gosto de contar um pouquinho de cada coisa da minha vida para que vocês realmente, tá, entendam e compreendam o porquê da Mãe Beatriz estar aqui, dando a cara a tapa, e por que a espiritualidade dessa maneira comigo e não é com os outros. Por quê? E a grande maioria que eu conheço que resolveu não dar a cara a tapa, trabalha-se dentro da espiritualidade, escolheu uma, vamos dizer assim, uma direção para se tomar no espiritual, é uma grande maioria vencedora, porque são as escolhas deles, tá? Agora, a Mãe Beatriz, eu tive uma visão do que é não ter medo, porque eu sou Mãe Beatriz aqui, aí, tá, para vocês, e lá fora. Quando eu me encontro com pessoas, quando eu preciso de algo ali material, preciso ir no local, então eu sou Mãe Beatriz lá fora também, porque eu sou Laura Beatriz em si, Mãe Beatriz nas mídias, mas a mesma Mãe Beatriz para todos, tá? Não tem porquê eu vestir ou tirar o pano de cabeça para poder estar falando com vocês, não. Então, quer dizer, eu tenho uma vida, eu tenho família, eu tenho profissão e eu tenho também o quê? A espiritualidade ao meu lado, assim como eu tenho o terreiro para direcionar filhos e filhas da casa que são selecionados, isso mesmo, e que eu adoro, muitas vezes, puxar as orelhas deles, porque eu sei que eles vão fazer o que é correto. Isso mesmo, e se fazer o errado, vai aprender a arrumar o erro que fez. Então vamos ao bate-papo sobre o processo de amarração amorosa, que em muitos casos é necessário sim. E não fiquem com medo de fazer, porque o ser humano ele só sabe enfatizar a parte ruim, em vez de enfatizar a parte boa. Como no último vídeo eu falei sobre o processo de amarração amorosa, que é, tá, quando chega as amarrações, faz o jogo, vem com um problema ali para se fazer a volta, né, da pessoa amada para a vida de vocês, e você, alecrim dourado que nasceu no campo a ser semeado, que veio procurar a magia, procura o processo, faz o jogo, conta da sua vida, ou a Mãe Beatriz já fala o que está acontecendo. Tudo depende de como está o dia, é o que eu falo. Seja bom para que eu seja boa para você. E aí, no caso nosso, jogamos, vemos ali o que podemos fazer devido a isso. E se o plano espiritual, que é dentro do terreiro em si, tá? Que eu tenho tudo aqui, tudo firmado, consagrado, fundamentado, como manda o figurino. E outra, a Mãe Beatriz sempre teve a liberação antes mesmo de começar a ter as giras na casa. É, alecrim, é só pesquisar sobre, tá tudo em dia ali, tá? Então, quer dizer, as giras que nós muitas vezes, né, firmamos algo ali, lógico, giras de quimbanda, giras de umbanda, tem todo um diferencial aí que a gente faz para poder estar direcionando vocês da melhor forma possível nos processos de trabalhos espirituais. Lembrando, processos de linha amorosa é pela quimbanda que eu faço. E pela quimbanda que eu falo que é a raiz, porque é antiga, né? Todo mundo sabe que pessoas que trabalham com processos de linha amorosa, e quando se sabe esse detalhe, são pelos retornos e pelos processos bem feitos e pela espiritualidade atuante na vida. Isso mesmo, que é por eles, tá, que eu me mantenho aqui firme e forte, tá, para poder estar passando sobre os processos de trabalhos espirituais. Então, sobre a amarração amorosa, quando você joga, você vê o seu problema e sai. Tem que se fazer uma amarração amorosa, tá? Para que você volte com a pessoa amada. Aí você pergunta, mas por que o processo da amarração amorosa? Ah, porque saiu aqui isso, tá? Partindo pelo contexto de consultas, eu vou falar para vocês, tá? A pessoa está há anos separados da outra pessoa e chegou o processo que saiu de amarração amorosa. Mas cada um dá um nome para amarração amorosa. E aí vamos dizer assim, nessa dúvida de um ano e pouco separado da outra pessoa, sem ter sexo, já falei uma palavra que podem cortar meus vídeos, né? Mas já falei, então deixa aí, deixa passar. Amanhã ainda aprende a fazer bons vídeos ali para que, né, todo mundo assista os vídeos, tá? E as plataformas acabem enviando meus vídeos para mais e mais pessoas, por isso, tá? E aí existem vários fatores que separam
tá? Você, alecrim da pessoa amada. Por exemplo, tá? Logo que me separei, procurei um trabalho de amarração, mas não deu resultado. E nisso vai 1 ano e meio separado do ser amado, sem troca de energia, sem estar com a pessoa, sem ter um bom diálogo e assim, a todo momento eu sei e entendo pelos teus vídeos, Mãe Beatriz. Aí eu adoro, eu amo. Pelos teus vídeos, Mãe Beatriz, eu percebo que, tá? Eu também interferi no processo para que o processo não desse resultado. Essa pessoa já entende sobre o processo. Então vamos jogar ali e ver o que aconteceu. Aí você predispõe, né, o que aconteceu e sai. Tem que se fazer um processo de amarração amorosa. Você pensa que o processo de amarração amorosa é, vamos dizer assim, um processo simples? Não, porque você já mexeu com magia e a magia em si, de alguma forma, pode ter dado alguns passos que foi, né, abrir ou cadeados ou quebrar barreiras em si, para que você tivesse um convívio com a pessoa, mas não um bom diálogo e nem ter volta com a pessoa amada. E não fez mais nada, esperando que o processo trouxesse a pessoa para sua vida. Aí eu jogo e vejo tal amarração para você, tá? Então vamos explicar hoje falando sobre a amarração amorosa, por exemplo, nesse caso aí, que sai uma definitiva. Porque o processo, nós sabemos que definitivo não existe nada, até quando a gente falece, né? Ainda durante 6 meses, 1 ano, ainda o cabelo continua a crescer. Então, quer dizer, tá? Nada é definitivo, né? Na tua vida inteira, porque na realidade você falece, você acha que aquilo dali vai ficar e permanecer quando você faz uma progressiva e o teu cabelo continua crescendo, então você vai ter que fazer raiz, então não existe nada definitivo. Tô lembrando da época que é de cabeleireira, olha só, eu explicando pra vocês, mas eu adoro interagir dessa maneira para que vocês compreendam tudo, que nada é definitivo, não existe definitivo, então aprendeu. Tá? Que não existe definitivo. Mas o nome a gente fala definitivo para quê? Para que a pessoa não fique fazendo pequenos trabalhos. Porque você vai necessitar o que quando sai um problema desses, tá? Que é 1 ano e pouco tá separado. De repente você tem que mexer com o sentimento, com a atração, dominar os pensamentos da pessoa, quebrar mágoa, ressentimento e orgulho. Então a amarração amorosa definitiva, partindo por esse contexto, lógico, eu não vou falar o que eu utilizo de elementos, lógico que não, mas todos esses trabalhos vão estar. Por quê? Precisamos desses trabalhos, porque há 1 ano e pouco que a pessoa está separada, já foi feito o processo de magia e não deu resultado. Então, para que você vai ficar fazendo a pessoa fazer uma magia de adoçar? Uma magia de mexer com os sentimentos da pessoa? Uma magia de fazer uma dominação? Uma magia de atrair a pessoa? Então, por que o nome definitivo? Porque tem todos esses processos, tá? A amarração amorosa definitiva vai ter o adoçamento, vai ter a atração, vai ter a dominação e por si só vai interligar os caminhos da pessoa, que é a amarração. Então, gente, bingo! Processo de amarração amorosa definitiva. Pronto! E se você não vê esses trabalhos todos predispostos ali, ainda as consagrações que vão, não é amarração amorosa definitiva e você não pode esperar um retorno. Isso mesmo. Então, por isso que vai surtindo efeitos e nomes e, lógico, amarrações diferentes do que a pessoa precisa, tá? Numa amarração definitiva eu tenho que adoçar mais, encantar mais. Noutra amarração definitiva eu tenho que usar elementos, vamos dizer, de gado, outros elementos eu tenho que usar de porco, outros elementos eu tenho que usar de quê? De aves. Gente, cada processo tem uma diferença e a Mãe Beatriz está aqui para o bate-papo de vocês, para que vocês entendam. E cada trabalho espiritual, quando você joga búzios e cartas, você vê o que está dentro da tua energia e a possibilidade que tem do espiritual buscar estar fazendo um trabalho que vai dar um retorno para você. Gente, até a Mãe Beatriz se surpreende quando pega esses processos de 1 ano e pouco de separação, que a pessoa gastou horrores com diferentes, vamos dizer assim, pessoas do axé, que eu fico, nossa, essa pessoa fez isso? Pois é. Aí eu jogo, vejo até onde foi quebradas as barreiras e aí eu coloco o axé de união, de parceria, de
permanecer dentro de um relacionamento amoroso, tá? Com o axé que eu digo assim, que você é cúmplice da outra pessoa, é amigo da outra pessoa, é companheiro, é recíproco, tá? E lógico, tem uma atração maior pelos dois. Então tem que existir tudo isso para que a pessoa em si possa dar a vocês o que vocês desejam. Isso mesmo, tá? Eu sei que o vídeo em si, eu vou fazer mais vídeos sobre o bate-papo, então ficou aí sobre um processo mais de 1 ano e pouco, eu não posso dar detalhes, né? Mas eu vou começar a dar sobre o processo do que aconteceu, isso e aquilo, começar a repassar para vocês casos que dão resultados, casos que realmente pode-se trabalhar aquilo e que vocês vão saber se foi feito o processo certo ou não. Mas, gente, saiba que cada situação que vocês passam como eu explico para vocês, nenhum trabalho substitui o outro. Somente o que? O problema seu precisa-se de uma energia para ser enviada. E por isso que existem os processos de amarração amorosa, que é o interligamento do caminho dos dois, mas com uma grande força maior, que é quebrando as barreiras do orgulho, do ego, do sentimento, da atração, tá? Maior. Muitas vezes é atração? Aí as pessoas optam em fazer o quê? Amarração amorosa, ou seja, que é a amarração sexual muitas vezes, tá? Falando um pouco da troca de energia. E aí, no caso, eu vou falar sobre esse processo a próxima vez, tá? Então fica aí a dica, o próximo vídeo de bate-papo sobre os processos de trabalhos espirituais vão continuar, tá? E vocês vão saber um pouco mais dos trabalhos espirituais. Quero ver se eu conto um caso em si do que é, tá? Para que vocês entendam e compreendam um pouco mais. E você aí, Alecrim, que tiver sua dúvida sobre o seu problema em si, tá? Pode sim estar enviando até mesmo no, vamos dizer, eu prefiro na plataforma, porque daí eu printo ali, pronto. Se vocês têm fakes ali de que possam falar sobre, pode enviar, que a mãe Beatriz vai tirar ali. Se não tiver bom, a mãe exclui e assim por diante, porque a mãe é totalmente transparente ali, tá? As plataformas deram esses meios para nós, então a gente tem que utilizar. Então fica aí a dica para vocês. Quem quiser um trabalho espiritual comigo, tá? Bem explicado, bem conversado sobre o seu problema e deixando você decidir se você quer ou não, tá? Estar fazendo trabalho espiritual, né? Tudo é conversado na consulta. Consulta de linha amorosa, onde eu jogo búzios e cartas, tá? E ali eu dialogo com vocês sobre o seu problema, trabalhando também uma holística ali, tá? Uma terapia com vocês, para que vocês possam também entender e compreender sobre cada processo de trabalho espiritual sem ter medo de fazer com a pessoa que sabe fazer. Não estou dizendo que só eu sei fazer. Tem muitas pessoas como eu que também são direcionados pelo plano espiritual e que auxiliam muito vocês. E muitas vezes vocês têm trabalhos espirituais que vocês podem aguardar. Simples assim, tá? Só sendo bem direcionado por uma pessoa que vai ver aquilo dali e vai repassar para vocês, as coisas acontecem na vida de vocês, tá? Meu contato é o 45988282003. Somente por esse contato que vocês fazem uma consulta por videochamada, primeira consulta. Depois não tem problema, a gente pode fazer só por áudio WhatsApp. Mas a primeira consulta eu quero, conversar com vocês, dialogar com vocês e que vocês vejam que sou eu. Parem de querer fazer só por vídeo, por áudio WhatsApp, porque daí vocês estão sendo enganados pelas pessoas, muitas vezes não são nem aquelas pessoas que estão fazendo o trabalho de vocês, estão entregando o que? Coletivos, e aí vocês não estão tendo resultado rápidos, porque vocês não estão fazendo a videochamada, a consulta, tá? Então, estou ali à disposição, logicamente que é dentro da minha agenda, mas aguardo você para uma breve consulta.